agora a gente vai falar de um assunto bem diferente, viu? Eu não sei se você conhece. Osteopatia. A osteopatia pediátrica é capaz de diagnosticar em bebês as disfunções desencadeadas desde a gestação. Por isso é tão importante que os pequenos tenham acompanhamento desde quando eles são gerados. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu converso agora pelo Skype com a fisioterapeuta Luísa Rodrigues. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Oi, que delícia estar aqui, Abiane. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Vou te falar que hoje, quando eu comecei a ler sobre o assunto e a pesquisar, eu falei assim, será que ela cuida de ossos? Eu acho que é uma pergunta que quase todo mundo deve fazer, não é? Sim, o nome ele faz a gente pensar diretamente nos ossos, né? Mas a osteopatia ela é um pouco mais abrangente que isso, né? A gente vai trabalhar todo o corpo, todas as estruturas do corpo, não só a parte óssea, mas a parte muscular, tem ligamentos, tem toda a parte de vísceras, suplementos sanguíneos, linfáticos. Então a osteopatia ela é uma ciência bem ampla, assim, a gente não vai falar só de osso, né? Embora a osteopatia adulta ela vai trabalhar bastante com os ossos e as articulações, mas a gente sempre pensa de uma forma global. Que interessante isso. E eu ia até te perguntar em relação à osteopatia pediátrica, né? Você faz uma formação específica. É fisioterapeuta? Como é que é? Como é que funciona? Assim, aqui no Brasil, a osteopatia é uma especialidade da fisioterapia, tá? Quem fundou a osteopatia foi um médico, né? O Dr. Still. Em alguns países é uma especialidade médica, mas quando veio para o Brasil, quem adotou, vamos dizer, foi a fisioterapia. Então, primeiro a gente faz toda a formação da fisioterapia, né, a faculdade de fisioterapia, e depois a gente vai para o curso de osteopatia. E se quisermos trabalhar com pediatria, mais alguns cursos específicos para a gente poder abordar, já que o bebê ele não é um mini adulto, né? A gente bate muito nessa tecla, não é porque eu sei trabalhar o adulto que eu vou saber abordar a criança também, principalmente o bebê. Que interessante, porque quando a gente pensa num bebê, ainda mais quando ele acaba de nascer, a gente pensa assim, ele não tem um histórico, vamos dizer assim, né? Ah, esse bebê já, sei lá, ele já nasceu com isso, algumas coisas a gente sabe na hora do parto, mas muitas não. Mas não é bem isso que acontece, né? Essa história do bebê, ele existe desde quando ele está sendo gerado pela mamãe, é isso? Eu queria que você explicasse um pouquinho isso pra gente. Exatamente. Assim, até não pensando muito a respeito da questão genética, mas da questão física. A gente fala, nossa, como que um bebê tão novo pode ter tensões? Lembrem-se sempre que ele estava sendo gerado dentro de um corpo que não é tão novo assim, né? Que já tem históricos de alterações posturais, já tem vícios, já pode ter tido traumas ou qualquer coisa do tipo que faz com que essa casinha que ele morou todo esse tempo possa gerar algum tipo de alteração e de tensão no corpinho dele, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma mãe que tem uma alteração de pisada, né? Sei lá, ela tem um quadril um pouco mais elevado que o outro por conta de uma alteração mesmo lá no pé. Essa criança, na hora que ela vai encaixar dentro da pelve da mãe, né? Vamos imaginar, a hora que ela vai se encaixar dentro da pelve da mãe, pode ser que ela faça algum tipo de compensação postural por conta do meio onde ela está inserida, né? Ela não tem nenhum tipo de ativação muscular que possa corrigir a postura dela. Então, por isso que a gente precisa pensar, não é porque ele é, ótimo, essa imagem é perfeita. A gente pode ter, na verdade, quando a gente vai estudar no livro, a gente tem lá uma forma perfeita como a criança vai se posicionar dentro da pelve, mas a gente sabe que muitas vezes isso não acontece, né? Então, dependendo da forma como essa criança se apresentou dentro da pelve durante a gestação, ela já pode começar a apresentar alterações posturais, né? E essas alterações posturais causando mais para frente dificuldades nesses primeiros meses de vida, né? Que é onde a gente atua bastante.
E geralmente o que é mais comum, assim? É incrível isso que você está falando e vai passando um filme na cabeça assim, né? Nossa, pior, é verdade. Porque é difícil a mamãe, de repente, se atentar a isso, né? Acho que é por isso que é tão importante passar por um osteopata. Isso também pode prejudicar a postura na amamentação, pode ter também aquele probleminha da criança ter que usar um capacete. Isso também vocês verificam? Como é que é? Vamos falar assim, né? A primeira coisa, gestação, como que essa criança estava posicionada ali dentro da barriga da mãe. Passando por isso, a gente já chega na parte do parto, né? Dependendo da forma como ela foi, como ela está posicionada, o parto vai ser mais fácil, mais difícil, vai precisar a escolha do parto, né? E seguindo o próximo desafio, né? Vai ser a amamentação. Por mais que a gente veja em muitos lugares a amamentação, ela é instinto, o bebê nasce sabendo mamar e a mãe sabe da mamar. Gente, isso não é verdade. Mamar é muito difícil para a criança no começo, não é porque ele tem o reflexo de sucção, não é porque o bebê tem o reflexo de sucção que ele sabe mamar. Se eu tenho uma criança com qualquer tipo de alteração de postura ou qualquer dificuldade de movimentação na cervical, não só na cervical, mas no restante do corpo, eu posso ter uma dificuldade de posicionamento dessa criança no peito, né? Vamos pensar que é um bebê que nunca precisou fazer controle cervical, é um bebê que nunca precisou movimentar a cabeça, ele estava bem pleno lá na barriga da mamãe dele, dentro da água, né? Então, quando a gente tem uma criança com qualquer uma dessas disfunções de mobilidade cervical ou mobilidade mesmo na região da face, né, da boca e da língua, a gente pode ter uma influência, uma interferência muito grande na qualidade da amamentação, onde as mães ficam com muita dor para amamentar. Elas podem ter machucados mesmo nos seios por conta disso, né? E, consequentemente, a produção de leite fica muito baixa. Muitas vezes a gente acaba perdendo essa criança para a fórmula, né? Para a mamadeira. Mas, muitas vezes, o problema não é de produção da mãe. É o bebê que não está conseguindo posicionar direito no peito e estimular essa sucção da forma como ele deveria e, consequentemente, estimular também a produção de leite dessa mãe e conseguir ganhar bastante peso, né? Que o começo é uma ansiedade muito grande dos pais, é justamente essa, né? Que a criança consiga ganhar peso suficiente nos primeiros meses de vida. Que incrível isso. E aí você fazendo, você organiza a postura da criança, isso, e rapidamente ela já vai estar conseguindo, né, a mãe vai conseguir amamentar a criança vai estar conseguindo, né, mamar mais tranquila? Olha, muitas vezes as respostas dos bebês são incrivelmente rápidas. Apesar da gente ter aí um histórico em alguns casos de bebês que já estão mal posicionados há algum tempo dentro da barriga da mãe, por exemplo, se eu tenho uma gestação gemelar, né? Imagina, se você olha o corpo de uma mulher, você nunca imagina, assim, sem estar grávida, você fala, caramba, como é que cabe um bebê ali dentro? E cabe. Imagina quando tem mais de um, ou até mais de dois, tá? Então, por exemplo, em gestações gemelares, ou bebês GIG, né, que a gente chama, que são grandes para a idade gestacional, mães muito pequenas, ou crianças que são um pouco mais desproporcionais, né? A mãe, por exemplo, um pai muito grandão e uma mãe muito mais pequenininha. A partir do momento que essa criança nasce, a gente vai avaliar e entender quais são as dificuldades que esse corpinho está mostrando para a gente conseguir melhorar a qualidade de vida dessa criança. Muitas vezes a gente não bate logo de cara na amamentação, né? Muitas vezes o corpo consegue lindamente se adaptar e o bebê mama e ganha peso, ou às vezes a mãe também não escolhe, não opta pela amamentação no peito, né? Ela vai para amamentação na mamadeira. E aí é onde a gente pode ter mais para frente algumas outras alterações.
Você perguntou a respeito das órteses cranianas, eu acho que a gente pode falar delas um tiquinho mais para frente. Vamos falar a respeito de algumas dificuldades que eu aposto que você já ouviu alguém contando que o bebê tem. Dificuldade para fazer cocô, ou gases demais, solta muito leite, tem muito refluxo. Todas essas coisas, de alguma forma, também podem estar associadas à alteração de postura que essa criança esteve dentro do útero. Saindo da cabecinha do bebê, do crânio do bebê, a gente tem inervações muito importantes que vão fazer o funcionamento da parte gástrica. Se eu tenho qualquer tipo de alteração e compressão nessa região, eu posso ter bebês com esse tipo de dificuldade. Então, assim, não é normal uma criança sofrer tanto, não é normal ela chorar tanto. A osteopatia também consegue ajudar nessas coisas. Que incrível! Léo, tem uma perguntinha para você. Tenho sim, assunto muito interessante mesmo. Através dessa especialidade, fora os benefícios que você acabou de contar pra gente, a gente consegue também identificar, por exemplo, algum tipo de anomalia que a criança possa vir a ter e resolver esse problema até mesmo dentro do útero? Ou se a gente consegue também identificar, por exemplo, massa óssea, quanto a criança vai crescer, né? Enfim, além dos benefícios que você contou pra gente. Olha, dentro do útero, a gente sempre vai contar com os exames médicos, tá? Os ultrassons, né? Todos os exames de sangue que são feitos durante a gestação. A gente não vai conseguir interferir na composição da criança, tá? Então, por exemplo, se eu tenho eu posso ter um bebê que tem um baixo ganho de peso, né? A gente pode ajudar na mobilidade do organismo da mãe e fazer com que chegue mais aporte sanguíneo para essa criança. Mas interferir exatamente neste bebê, a gente não consegue. Quem vai fazer isso são os médicos obstetras e tal. Quando esse bebê nasce, o que a gente pode ajudar por exemplo, nesse caso dos torcicolos, né, que são essas dificuldades de movimentação cervical, a gente pode prevenir algumas questões. Tá? Por exemplo, se eu tenho uma criança com dificuldade de mobilidade cervical, eu posso ter uma criança com dificuldade de mobilidade ocular também, né? Às vezes a criança tá aqui, você chama ela vira para um lado. A hora que ela vai virar para o outro, ela não consegue fazer esse movimento, então ela precisa compensar com os olhinhos. E isso pode trazer mais para frente alterações visuais. Então, neste caso, a gente consegue ajudar, né? A gente fala, a osteopatia, ela não é milagrosa. A gente melhora a situação, melhora a qualidade de vida e qualidade de saúde das crianças. Lu, eu tô achando incrível, eu acho que eu já quero convidar você, já estou te convidando pra gente falar numa segunda parte só dessa parte da simetria do crânio, porque eu acho que é uma dúvida que as pessoas têm e é legal a gente explicar devagar para que as pessoas entendam, mas assim, acho que foi importante você falar um pouquinho o que pra gente entender como funciona, pra ver como a gente pode melhorar exatamente isso, a qualidade de vida dos bebês e das mamães também que ficam desesperadas sem saber o que fazer. Muito obrigada, viu? Imagina, Biane, eu tenho tanta coisa para conversar com vocês. A gente tem os capacetes, a gente tem as alterações de cabeça, a gente tem a forma de como avaliar essas cabecinhas. Eu acho que eu posso visitar vocês várias vezes pra gente conversar. Vai ser um grande prazer, então a gente já combina, tá? A nossa próxima a gente já espera você, pra você falar um pouquinho mais. Já vou conversar com a Mayara. Um beijo pra você, muito obrigada por hoje. Que demais, gente. Olha, você aproveita, tem dúvida? Várias, né? Então aproveita pra entrar no Instagram, @luisarodrigues_osteopatia. Também tem um do handtech.reabilitação, que é o @ também do Instagram, e o telefone é o 12 9967 76068. Nossa, interessantíssimo esse assunto.